Segundo Crônicas, capítulo 22. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Versículo 4. Ao clamor de Israel por um rei terreno que o governasse, Deus deixou bem claro ao profeta Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. E uma série de consequências advindas desta escolha sobreviriam à nação, as quais Deus expôs que certamente haveriam de acontecer. Apesar disso, a resposta do povo refletia o que estava em seu coração. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 ao 20. O povo estava unido no propósito de ser semelhante a todas as nações, uma escolha trágica que bem se reflete no capítulo de hoje. Naquele tempo era muito comum se firmar acordos de paz entre nações através do casamento. Vários, se não a maioria, dos casamentos de Salomão foram acordos de paz com as nações pagãs. A Bíblia diz que, como consequência disto, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus. 1 Reis capítulo 11, versículo 4. Já ali, Israel começou a colher as consequências de desejar assemelhar-se às demais nações. Por meio de escolhas e relacionamentos não aprovados por Deus, o povo se corrompeu e o resultado foi apostasia e ruína. Mesmo o reino de Judá, conservado pelo Senhor por causa da aliança feita com Davi, estava em constante decadência, caminhando para o fim da monarquia. Logo, o reino do norte e o reino do sul não teriam mais ninguém em seus tronos. A dinastia dos reis de Judá estava enfrentando uma fase muito difícil. O povo era guiado por uma liderança ímpia e amante dos prazeres. Foi um período de duras provas para os que ainda temiam a Deus e perseveravam em andar segundo os seus mandamentos e juízos. Tomando conselho com os da casa de Acabe, Acasias seguia os passos de seu pai e era instruído por sua mãe, que o aconselhava a proceder iniquamente, para a sua perdição. Seu avô Josafá, apesar de ter feito o que era reto perante o Senhor, ao ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor, segundo Crônicas capítulo 19, versículo 2, aliando-se a Acabe e fazendo aliança mediante o casamento de seu filho com a filha de Acabe, acabou por contribuir para a degradação do reino de Judá. Todos nós fomos chamados por Deus para a missão que consiste em seguir a verdade em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. Isso não significa, porém, sacrificar a verdade em prol do amor. O amor, segundo a palavra de Deus, é expresso na obediência à verdade. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 3. O profeta Jeú foi ungido pelo Senhor para desarraigar a casa de Acabe. Sua missão consistiu em executar o juízo de Deus, matando os descendentes de Acabe e Jezabel. Não foi um chamado fácil, nem tampouco um ministério aclamado. Poucos conhecem o profeta Jeú e o que ele realizou. Mas ao tempo em que ele fazia o que Deus lhe havia ordenado, Atalia se levantou
a fim de matar todos os descendentes ao trono de Judá. Pois quando Deus realiza sua obra na terra, Satanás sempre tem uma contrafação a apresentar. O Senhor, porém, preservou a sua semente. Através do pequeno Joás, mais uma vez, revelaria o seu poder em tornar glorioso aquilo que aparentemente se mostrava desvantajoso. Israel escolheu andar nos caminhos das nações pagãs. Acasias escolheu andar nos caminhos da casa de Acabe. E nós, amados? Nossa vida define para onde estamos andando. E não somente isso, mas ela é o GPS para muitos que nos observam. Nossas escolhas têm apontado para o encontro do Senhor nos ares? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Ou para a repentina destruição? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quão sério e solene é o tempo presente. Há um juízo definitivo prestes a acontecer. Ó amados, não tomemos conselho com os que amam o mundo e as coisas que há no mundo, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Quer viver uma vida de santificação em amor e verdade? Então busque aconselhar-se com o Senhor através de sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Ela nos recomenda a Cristo, o nosso perfeito exemplo, e nos diz que em conhecê-lo e em conhecer o Pai está a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. Se ela for o nosso prazer todos os dias, se não nos contentarmos com uma leitura apressada e sem profundidade, mas a examinarmos com diligente perseverança e confiança de que é a voz de Deus para nós, então ela operará em nós todas as bênçãos e promessas para aqueles que por ela são santificados. Assim como Jesus, andemos na luz do Senhor. Seja a nossa vida o cumprimento do que está escrito. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Salmo 1, versículos 1 ao 3. Vigiemos e oremos. Bom dia, guiados pela palavra de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.